Olá, meus queridos do nono ano. Boa tarde para vocês. Como estão? Vamos lá para mais uma aula de português, certo? Pessoal, na aula de ontem, eu estive colocando aqui no grupo uma videoaula para que vocês estivessem assistindo, né, sobre a pontuação das orações subordinadas adverbiais, certo? E fizessem também, logo após vocês assistirem, né, vocês estivessem fazendo a resolução das questões e também colocando em forma de tópicos, né, sobre o vídeo lá explicativo, certo? Então, nessa aula de hoje, nós estaremos fazendo essa correção de início, certo? Então, vamos lá, que foi a página 79, 80 e 81, certo? Vamos lá para a página 79, a primeira questão. Leia a seguir o texto da quarta capa do livro Passarinhos e Gaviões, uma fábula da democracia. Aí nós temos aí, né, o texto. Aí a letra A pergunta: por qual problema Caturama a terra da passarinhada passou? Foi a questão de medo, de injustiça e opressão, né? Tomaram conta do lugar. Como esse problema foi resolvido? Com a criação de normas, de regras, leis. A letra C. Segundo o texto, como foi possível organizar normas, regras e leis que todos respeitassem? Com a participação de todos na elaboração delas, né? Fica bem mais fácil. A letra D. De acordo com esse texto, o que é democracia? Então, essa daí é mais pessoal, né? De acordo com o texto, o que é democracia? Releia 2 períodos retirados do texto. Nós temos os 2 períodos, né? Se não for assim, não é democracia. Isso só foi possível porque todos participaram de sua elaboração. A letra A. Retire de cada período uma oração subordinada adverbial e identifique qual delas exprime relação de causa e qual exprime relação de condição. Aí vamos lá. Da letra A, né? Do período A. Se não for assim, não é democracia. A oração subordinada adverbial é se não for assim e expressa, né, exprime uma relação de condição, certo? Se não for assim e a relação de condição. E no trecho B, no período B, porque todos participaram de sua elaboração e exprime uma relação de causa, certo? A causa de terem criado, né, as leis e de todos obedecerem é que todos participaram de sua elaboração. A letra B. Qual é a classificação dessas orações? Da oração A, pessoal, ela é o quê? Ela é uma oração subordinada adverbial condicional, no trecho A, certo? Então, o A é oração subordinada adverbial condicional e no B é causal, né? Oração subordinada adverbial causal. Aí vamos lá para a página 80. Primeira questão. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Aí nós temos a tirinha, certo? A letra A. Ambos os personagens compreendem a palavra bruxismos com o mesmo sentido? Justifique sua resposta. Então, não, certo? Aí uma sugestão de resposta. Analisem aí a de vocês, tá certo? Para ver se se encaixa. Um dos personagens usou a palavra com o sentido de mania de se fantasiar de bruxo, certo? Enquanto o outro a compreendeu com o sentido de problema de sono relacionado à ação de ranger os dentes. A letra B. Qual é o sentido da expressão fala sério, usada no terceiro quadrinho? Por que o personagem usou essa expressão? Então, ela expressa o sentimento de descontentamento de quem não estava acreditando na brincadeira. Certo? Vamos lá. Releia a seguinte fala, na segunda questão, dita no segundo quadrinho da tirinha. Você pode verificar quando eu estiver dormindo? A letra A. Nesse período há 2 orações. Qual delas é a principal e qual é a subordinada? A oração principal, né, é você pode verificar e a subordinada quando eu estiver dormindo, certo? Letra B, porque a vírgula não foi usada para separá-los?
Porque a oração subordinada adverbial temporal está posposta à oração principal. Ou seja, vem logo após a oração principal, certo? Letra C. Qual é a relação de sentido entre a oração subordinada e a oração principal? Relação de tempo. Que palavra é responsável por uni-las? A conjunção quando. Terceira, classifique as orações subordinadas adverbiais em destaque. A leitura de HQs é tão divertida quanto a de contos fantásticos. É uma oração subordinada adverbial comparativa, né? Quanto a de contos fantásticos. Letra B. Ele estava com tanta pressa que esqueceu as chaves. É uma oração subordinada adverbial consecutiva. Letra C. Embora tenha vencido, o time não convenceu. Embora tenha vencido, né? É uma oração subordinada adverbial concessiva. Letra D. À medida que pratico, melhora o meu desempenho. É uma oração subordinada adverbial proporcional, né? À medida que. Então, indica proporção, né? À medida que pratico, melhora o meu desempenho. A letra E. Caso surja uma vaga, me avise. Uma oração subordinada adverbial condicional, né? Indicando condição. A quarta questão. Os períodos a seguir não estão pontuados propositadamente. Reescreva-os no caderno, pontuando-os quando necessário. Aí vamos lá na letra A. Os atletas mais brincalhões disseram que quando o jogo começa, a brincadeira acaba. Vocês colocaram vírgula onde? Vamos lá. Os atletas mais brincalhões disseram que, vírgula, quando o jogo começa, vírgula, a brincadeira acaba. Letra B. Já que você estará disponível, podemos ir ao cinema. Já que você estará disponível, vírgula, podemos ir ao cinema. Letra C. Segundo confirmam as notas, a prova foi um sucesso. Na leitura a gente já dá uma pausa, né? Segundo confirmam as notas, vírgula, a prova foi um sucesso. Letra D. À medida que chove, o ar fica mais fresco. À medida que chove, vírgula, o ar fica mais fresco. E a letra E. Se eu for ao show, você também vai. Se eu for ao show, vírgula, você também vai. Certo? Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Pessoal, agora na sequência, o que eu vou estar sugerindo para que vocês estejam fazendo, certo? A gente tem falado muito durante esse capítulo sobre a questão da democracia, né? Nós abrimos o nosso capítulo com aquela imagem lá de várias pessoas reunidas contra o governo, certo? Então, o que eu quero que vocês estejam fazendo agora? Vocês estarão escolhendo uma pessoa aí da preferência de vocês e estarão fazendo a seguinte pergunta para ela ou para ele, certo? Para você, o que é democracia? O que é democracia para você? Apenas essa pergunta, certo? E aí vocês escolham alguém e façam essa pergunta. E aí, ou vocês podem me enviar, certo? Para a gente postar aqui no grupo, para a gente estar fazendo essa socialização escrita. Pode pedir para a pessoa mesmo escrever, ou então ela vai falando e você vai escrevendo, certo? E aí eu quero que você coloque lá o nome da pessoa, né, pra gente saber de quem é essa opinião, certo? Ou você pode pedir para ela estar gravando um áudio, certo? Pra gente estar postando, você fala no áudio, né? Para você, o que é democracia? E pede para ela citar também um exemplo, né, em que a democracia ela prevalece, ela tem que prevalecer. Um exemplo de um momento onde a gente demonstra, né, essa questão da democracia, certo? E aí a gente vai estar fazendo essa socialização aqui no grupo, tá bom? Você escolhe aí alguém só para essa pessoa lhe responder o que é democracia para ela, tá certo? E aí você posta aqui no grupo, tanto pode ser escrito como pode ser no áudio mesmo. Tá certo? Só pra gente estar fazendo essa socialização aqui, beleza? Então, vamos lá.